Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os livros que eu li nos últimos meses, nesse primeiro semestre de 2022, assim como eu fiz ano passado no primeiro semestre. Era pra ter feito no segundo também, mas eu li alguns livros e acabei deixando no Brasil e eu vim para os Estados Unidos, então ficou meio complicado de gravar. Então eu vou falar dos últimos que eu li e dos que eu tô lendo e indicar pra vocês também algumas leituras. Então, os últimos livros que eu li foram esses quatro aqui. Eles são livros de devocional da igreja que eu tô congregando. Então, o primeiro que a gente leu foi esse aqui, que foi o de outono, que eu cheguei em outubro, então a gente leu ele todinho. Ele tinha uma leitura para cada dia. Então, são entre 9 e 10 autores que escreve cada semestre, né, cada estação. E aí ele tem uma leitura para esse texto, né, para essa explicação, um versículo e ele fala sobre uma situação do cotidiano, alguma coisa que aconteceu em relação a essa passagem, assim, que dá para conectar e uma oração, sabe? Então, esse daqui eu peguei no meio, assim, porque começou em setembro e, enfim, eu cheguei em outubro, então eu li esse e depois o de inverno, a gente leu no inverno também. Essa semana acabou da primavera, acabou terça-feira, e agora a gente começou o do verão. Quarta-feira, que foi dia 1º de junho, a gente começou esse aqui. Então, esses 4 livros aqui foram muito bons e me abençoaram bastante durante esse tempo que eu tô morando aqui, porque é bem diferente, sabe? Talvez eu fale sobre isso em outro vídeo. A questão espiritual, assim, é bem diferente, mas Deus é o mesmo em todos os lugares e Ele é onipresente, mas a relação é outra situação, assim, acho que eu teria que ter um vídeo só pra isso. E junto com esses livros aqui, esses 4 devocionais, eu tava lendo essa Bíblia, que foi o meu pastor da igreja daqui que me deu. Ela tá na Nova Versão Internacional, só que eu achei muito difícil, sabe, essa linguagem. Eu consegui usar ela bastante aqui, como vocês podem ver. Eu li bastante ela, só que eu lia e parecia que eu não tava entendendo, sabe? E aí eu percebi que é a tradução que tava me atrapalhando e eu troquei pra uma versão em português que eu trouxe, porque eu trouxe umas 3 ou 4 bíblias. Então eu troquei e desde então eu tenho entendido muito mais. Então essa versão nova internacional, assim, eu achei um pouco confusa. Mas tudo bem. O primeiro livro que eu li esse ano, livro mesmo, assim, sem ser de devocional, foi esse aqui, que é When Less Becomes More. Ele quer dizer quando o menos se torna mais, e é dessa escritora Emily Lee. Ela fala Making Space for Slow, Simple and Good, que é dar espaço para coisas simples, boas e devagar, né, assim, tranquilas. E ela fala sobre como você se desconectar da correria, assim, do dia a dia e de todas as coisas e se voltar pro que realmente é importante, sabe? Ela tem uma visão muito minimalista, assim, e eu achei bem interessante esse livro. E ela escreve pra filha dela, a Caroline, e é muito fofinho. E ela fala de todas as áreas da nossa vida, né? Ela fala dos relacionamentos, nas redes sociais, de descanso, de trabalho, de filhos e tudo mais. Então, é um livro bem interessante e que me trouxe bastante aprendizado, assim. Esse aqui eu teria em casa e leria mais vezes, mas esse aqui não comprei nem aluguei, tava aqui no meu quarto, que a minha chefe deixou pra mim, então eu li. E ele foi uma bênção. Esse aqui eu aluguei na biblioteca aqui do bairro, ele chama The Right Kind of Strong, que é o tipo certo de forte, de uma pessoa forte, né? No caso, para mulheres, ele foi escrito pela Mary A. Kassian e ele fala sobre hábitos do nosso dia a dia que podem nos deixar mais fortes. Então, por exemplo, controlar os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa sobre nós mesmas e aquilo que a gente faz e não percebe, mas foi assim, muito aprendizado, e o que eu gosto de fazer quando eu leio, assim, tudo aquilo que eu aprendo, eu gosto já de colocar em prática, e esse livro foi um livro que deu pra fazer muito isso. Então, desde o primeiro, assim, capítulo, ela dá várias dicas e técnicas de como se tornar mais forte, sabe? E ele é um livro bem espiritual, então não é só ser forte, assim, fisicamente, mas ser forte espiritualmente, mentalmente, ser forte em Deus, e esse livro, assim, mudou a minha vida, sabe? Então, se você tem essa questão também, eu acho que muitas mulheres
se cobram muito e se comparam e pensam coisas muito negativas sobre si mesmas, né? Eu li isso no outro livro que eu fiz no começo do ano passado, que foi O Poder do Hábito. Ele falava que as mulheres tinham mais ou menos assim 100 mil pensamentos negativos por dia. E isso é muito complicado. Então ela fala sobre isso, sobre pecados, sobre pensamentos, sobre tudo, sabe? Em todas as áreas da nossa vida. E esse livro aqui foi uma bênção. Eu aluguei ele na biblioteca, então eu vou ter que comprar ele um dia pra mim. Mas eu recomendo muito, muito, muito mesmo. E outro livro que eu aluguei uns 5 ou 6 juntos, assim, sobre o mesmo tema, que é espiritualidade cristã e assim, no sentido mais feminino, sabe? E esse aqui foi outro, que chama Nothing to Prove, Nada pra Provar, e Por que Nós Podemos Parar de Se Esforçar Tanto, da Jenny Allen. E esse livro também tem a ver com esse assunto de que nós mulheres, a gente tá tentando muito ser muito produtiva e batalhadora e guerreira, e por que a gente não precisa ser assim o tempo todo, sabe? A gente também pode ser mais leve e ter uma vida mais tranquila. Só que eu não gostei muito da forma como as escritoras falam, e aí eu abandonei ele na metade, porque por mais que fosse biblicamente correto, sabe? Eu achei a linguagem delas bem difícil, e eu queria uma leitura mais assim, mais tranquila. Então eu abandonei esse livro mais por conta da linguagem, mas não deixa de ser um livro bom e interessante. E a mesma coisa aconteceu com esse aqui, que chama The Year of No Nonsense, que é o ano sem bobeiras, sem bobagem, assim, e como você consegue se superar e seguir em frente com a sua vida. É da Meredith Atwood, e é muito interessante porque ela fala que ela tava, assim, tinha perdido tudo, né? Todo o controle da vida dela, tinha deixado tudo, assim, largado, sabe? E como que ela começou a sair disso. Então, ele não é um livro muito espiritual, assim, mas eu achei muito pesado também, muito tapa na cara, assim, muito acorda pra vida, e eu acho que eu preciso estar mais preparado pra ler esse daqui, então eu vou devolver ele também hoje, que é a data limite, mas é um livro muito interessante se você precisa de um empurrãozinho, sabe, pra andar. E o último que veio nessa coleção de alugados da biblioteca foi esse aqui, que foi Wild and Free. São duas autoras, a Jess e a Hallie, e eu consegui ler só o começo, assim, bem um pouquinho mesmo, porque, como eu falei, hoje já é a data de entregar, então como eu aluguei muitos ao mesmo tempo, eu vou ter que entregar eles agora. E esse livro quer dizer selvagem e livre, e aí ele fala sobre a essência da mulher, a criação da mulher, que desde Eva, assim, ele explica qual é o nosso propósito como mulheres, e esse livro eu achei interessantíssimo, e eu vou realugar ele. Agora eu vou ter que esperar um pouquinho, né? Mas ela fala que ela se inspirou nos cavalos aqui de Outer Banks, que é uma praia do estado onde eu moro, da Carolina do Norte, e enfim, eu achei muito interessante, então esse aqui eu vou realugar e vou conseguir ler ele, e ele tem uma leitura muito tranquila, do jeito que eu gosto, assim, sabe? Que você tem prazer de ler mesmo. Então é isso que eu tô buscando nos livros agora. Ultimamente, na verdade, 2 dias atrás, assim, eu comecei a ler esse aqui, que foi o Léo que me deu. Inclusive, obrigada, Léo. Antes de eu vir, na mesma semana, ele comprou pra mim. Chama Perdão Total na Igreja. E um livro para quem foi ferido por quem deveria acolher, do Maurício Zagari. E eu achei muito interessante, muito gostoso de ler. Eu li o primeiro capítulo, assim, em 20 minutos, porque ele realmente é uma leitura muito gostosa. Então, eu não tenho muito pra falar sobre esse livro ainda, porque eu não li ele inteiro, mas eu comecei essa semana, acho que foi terça ou quarta-feira, e eu vou usar ele como meu devocional, sabe? E, enfim, eu achei muito, muito bom. Fala de um assunto super importante, porque tantas pessoas estão desigrejadas hoje, desviadas, ou pararam de acreditar em Deus, ou, enfim, estão revoltosos, se essa é uma palavra, mas estão machucadas, sabe? E eu acho que esse é um assunto que a gente precisa tratar mesmo, porque a igreja tá com muitas pessoas assim, e dentro e fora da igreja tem gente que continua na igreja mesmo machucada. Então é isso que o autor propõe, falar sobre esse assunto. E se você tá nessa condição, conhece alguém que tá nessa condição, eu acho que esse é um livro excelente. Até se você não tá, mas você gosta de pessoas e você ama pessoas e você quer ajudar, sabe?
é um ótimo livro. Sabe, eu conheço muitas pessoas assim, eu já fui assim, e eu acho que todo mundo, sabe, pode se relacionar com esse livro. E esse aqui, nossa, é pesado. Esse eu comprei no começo do ano. Ele é um livro de ficção com 6 autores e são histórias em japonês. E esse livro é dividido em algumas partes. Ele é bem diferente, assim. Eu gostei muito desse livro. Então, ele começa apresentando o autor ou a autora. E aí tem a história em japonês aqui, né? E aqui a tradução em inglês. E tem os áudios também, é muito interessante, e são 6 histórias, como eu falei. E depois ele tem outras páginas do livro que são um pouco diferentes. Então, lá pro meio, ele traz algumas explicações gramaticais, assim, de cada parte. E pro final, ele tem um dicionário, um glossário, na verdade, né? Que são as palavras do livro. E a tradução para o inglês. Então, eu achei excelente esse livro. Eu já ouvi todos os áudios milhares de vezes, já li as histórias milhares de vezes, mas é um livro que dá pra ser de leitura assim mesmo e de estudo, sabe? Então, dá pra analisar bastante. Eu amei esse livro, eu acho que é o meu preferido, assim, nos últimos anos, principalmente pra estudar. Eu achei maravilhoso. E recomendo pra quem tá aprendendo japonês, inclusive. Eu comprei esse livro aqui na livraria Barnes Nobles. Eu paguei $24, então não foi muito barato, mas valeu muito a pena. Esse aqui eu vou levar pra sempre. E teve 2 livros que eu li. Um foi um audiobook da Natalia Arcuri, eu vou tentar colocar aqui, que é do Me Poupe, né, a empresa dela, e ele fala sobre como lidar com o dinheiro e como se programar para o futuro, financeiramente, como ter sua liberdade financeira, se você é autônomo, como que você lida com o seu dinheiro, e eu achei excelente, assim, eu ouvi o audiobook umas 3 vezes, eu ouvi no Brasil antes de vir pra cá, eu ouvi aqui mais uma vez, e eu gosto muito da Nath Arcuri, tudo que ela fala, e ela me ajudou muito, sabe, financeiramente, assim, as dicas dela me ajudaram bastante a colocar meus planos em prática e tem ajudado. Então, se você quer ajuda financeira, eu acho que esse livro é excelente. Tem no Spotify e acho que deve ter nas outras plataformas de áudio também. Eu vou colocar o link do PDF aqui que eu achei. Eu li o PDF também, tem no Google, mas eu vou deixar o link. E enfim, é muito interessante mesmo, dá pra você colocar em prática desde o começo, então é maravilhoso. E o último que eu li, que não tá aqui porque eu já devolvi na biblioteca, foi um que chama Get Out of My Mind. É um livro pequenininho assim, mas ele é pra pessoas ansiosas, então ele é um livrinho assim pra você deixar na bolsa ou no bolso e você, sabe, ter com você quando você ficar ansioso assim, você pode ler ele e cuidar dos seus pensamentos também, porque é isso que deixa a gente ansioso, né? Muitos pensamentos e ficar preocupado com o futuro, com as coisas do dia a dia. E é um livro que também me ajudou bastante, sabe? Eu tenho estudado muito sobre pensamentos e essas coisas. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido legal pra alguém. Eu gosto de falar sobre o que eu leio, mas eu não conheço muitas pessoas que leem assim. E eu queria compartilhar os livros que eu tenho lido. E se vocês têm recomendações de livros também, podem deixar nos comentários, que eu quero muito ler. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se foi bom pra você, se te abençoou de alguma forma, deixa um likezinho aqui. E é isso, até o próximo.